Estava falando sobre relevo, né? Vocês lembram que a gente estava falando sobre planície, planalto, montanhas. Vocês conseguem ver aqui a tela do meu computador? Dá para ver o slide? Dá para visualizar? Sim, Dá para dá ver, pra né? ver. Beleza. Pronto, a gente estava falando, né, sobre planície, que são as áreas mais baixas, né, sobre planaltos, que são áreas mais altas, certo? São áreas que são mais altas e elas são planas no topo, né? A gente consegue ver nessa foto aqui, ó, que os planaltos são áreas mais altas, certo? Tem uma altitude mais alta e elas são planas, né? Ó, a gente consegue observar aqui, ó, que no topo desse planalto aqui, ó, ele é plano, certo? Aí a gente falou também sobre os tipos de planaltos, né? Sobre algumas formas de relevo, ó, sobre a escarpa, né? A escarpa é como se fosse a parede de um planalto. Ó. A gente consegue ver esse paredão aqui, ó. Isso aqui é chamado de escarpa, certo? Falamos também sobre as montanhas, né? Como é que as montanhas se formam, né? A partir do choque da colisão, né, das placas tectônicas, certo? As montanhas se formam principalmente por essa atividade, né? Por esse agente, né? Que a gente chama de agente endógeno, que a gente vai ver no decorrer da aula, que são os agentes internos e os agentes externos, certo? O que é que vai formar esse relevo de montanhas? São dois agentes, os agentes internos, que a gente vai ver, e os externos, certo? Aqui a gente vê, né, ó, como é formada a montanha a partir da colisão das placas, e a montanha ela vai sendo definida, né, vai sendo desenhada pela ação do clima, né, pelo intemperismo, que a gente vai ver em sequência. A gente viu o planalto, né, as montanhas, vimos as planícies e hoje a gente vai falar um pouco sobre as depressões, né? Sobre o que seria uma depressão, certo? Na geografia, certo? Na geomorfologia, para ser mais específico, a geomorfologia, pessoal, é uma área que é dentro da geografia, certo? A geomorfologia, ela estuda a forma do relevo da Terra, certo? O nome já diz, né? Ó, geo vem de terra e morfo, né? Morfologia vem de forma, certo? Então a geomorfologia ela vai estudar o relevo em si, né? Ela vai estudar como é que esse relevo se forma, como é que esse relevo vai ter, como é que esse relevo se forma, como esse relevo vai evoluir, se ele vai virar um outro tipo de relevo ou não, certo? Mas aí vamos entrar no conteúdo da aula sobre depressões, certo? As depressões são as regiões geográficas que são mais baixas do que a sua área em volta, certo? Uma depressão geralmente é isso, ó, é quando a sua área ao redor dela ela é mais alta certo? A sua área ao redor é mais alta e embaixo dela tem um relevo mais plano, né? Ó. Isso aqui a gente chama de depressão, certo? É as áreas que ao lado são mais altos, é mais alto, né? E ao redor dela, embaixo dela, é a região da depressão, certo? Por que a gente chama aqui, não sei se vocês já viram esse termo aqui no Ceará, de depressão sertaneja? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sobre o que seria a depressão sertaneja? Não. Pronto, a depressão sertaneja, pessoal, é a área do Ceará, certo? Por que o interior do Ceará a gente chama de depressão sertaneja? Porque o Ceará ele está situado em torno de, não de montanhas, né? Mas está em torno de planaltos, certo? Não sei se vocês já viram falar ali da Serra da Ibiapaba, ali da Serra da Ibiapaba, ali da Serra de Baturité, dessas serras. O Ceará ele está em torno dessas serras. Por ele estar em torno dessas serras, a gente diz que o Ceará está situado nesse relevo aqui de depressão. Mas, professor, o senhor não disse na aula passada que do lado de um rio não é uma planície, né? Uma planície fluvial? É também. Mas um relevo pode estar dentro de outro relevo, certo, pessoal?
a gente pode estar no um relevo maior, que é a depressão, né? E dentro desse relevo, a gente pode ter outro tipo de relevo. A gente pode ter uma montanha dentro de uma depressão, a gente pode ter uma planície fluvial, certo? A planície de um rio dentro de uma depressão. É tudo questão de escala. A gente pode ter um relevo maior e dentro desse relevo maior a gente pode ter um relevo menor. Um outro exemplo aqui de depressão é a depressão absoluta, ó, que é uma área que ela é muito maior do que do que uma depressão relativa, né? E essa área aqui, ó, ela é toda rebaixada, ó. Ela não necessariamente está em torno de montanhas, não tem uma área mais alta aqui, mas ela é literalmente mais rebaixada, como um mar morto, né? Não sei se vocês conseguiram entender. A depressão não é nada mais que isso, é uma área que ela é mais baixa, do lado é uma área mais alta. Uma depressão é uma área que ela é relativa, certo? Ela está em relação a alguma coisa, certo? Digamos que aqui no Jabuti, ele é mais baixo que o centro de Taitinga. Então, o Jabuti ele vai estar na depressão, certo? Porque ao seu lado tem uma área mais alta, certo? Não é o caso do Jabuti, né? É só um exemplo, certo? Digamos que a Messejana e a Itaitinga. A Messejana ela é mais baixa do que a Itaitinga. Então, a Messejana ela está numa área de depressão, certo? Está numa área mais baixa. Beleza? Aí, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre os agentes do relevo, certo? O que é que forma o relevo, certo? Qual é a gênese do relevo, certo? É a mesma coisa assim, citando como exemplo, a gente pode falar assim, como é que o Joás foi formado? O Joás foi formado pelo pai dele e pela mãe dele, né? Como é que o relevo é formado? Ele é formado por dois tipos de agentes. Ele é formado pelo agente interno e pelo agente externo, certo? O agente interno, ele é formado a gente pode chamar de um agente endógeno, e o agente externo, a gente pode chamar de um agente exógeno, certo? Como é que funciona isso? Ó? O relevo, ó, ele é formado, um dos agentes internos, é o tectonismo, certo? O tectonismo é o que a gente já falou lá no movimento de placas, né? É o movimento lento da crosta terrestre. É o movimento lento da placa tectônica. E quando essa placa ela se move, ó, quando esse tectonismo acontece, vai se formar um tipo de relevo. Ó. Não sei se vocês conseguem observar aqui na figura, ó, mas quando esse relevo aqui ó, ele está se afastando ou ele está impactando, o relevo vai ter uma consequência no relevo. Ó. Se vocês observarem aqui, quando essas duas placas aqui se mexeram, quando acontece um terremoto, o relevo ele pode abrir, né, e formar uma cratera, ou pode formar uma falha, como vocês estão vendo aqui, ó. Ou o relevo ele pode colidir, né? As duas placas colidindo, duas placas tectônicas colidindo, vai formar um relevo de montanhas, né? Essas placas vão entrar em contato, vão colidir e vai formar um tipo de relevo, que é chamado de montanha, certo? Então, um dos agentes que forma o relevo é o tectonismo, certo? É a placa tectônica. Se a placa se afastar, ela pode formar um rio, né? Ela pode formar uma cratera, pode formar um novo oceano, certo? Pode formar um relevo novo, né? Aqui, ó, tá formando uma depressão, né? Pelo afastamento da placa. Ou se ela colidir, ela pode formar uma montanha, certo? A consequência no planeta, na crosta, é isso. É um dos agentes, certo? É o tectonismo. Ó, mostrando aqui, né, sobre as falhas tectônicas. Eu não sei se vocês viram, passou no jornal, acho que semana passada, ou está com uns 10 dias, sobre terremotos aqui no Ceará. Alguém viu essa notícia? De ter terremoto aqui no Ceará? Eu vi. Vocês viram? Mas eu não tinha falado que o Ceará estava no centro de uma placa tectônica, né? Como é que os terremotos só acontecem nas bordas das placas, né? Como é que aqui no Ceará, aqui no Brasil, tem terremoto? Pessoal, o abalo sísmico, certo? O terremoto, ele repercute
por uma longa extensão de terra dentro do planeta, certo? Um abalo que vai acontecer lá no Chile, o Chile é o centro de uma placa, né? Está na borda de uma placa. Esse abalo ele vai percorrendo pela Terra, certo? Ele vai por dentro da Terra. A onda sísmica vai se propagando e ela vai alcançar quilômetros de distância através dessas falhas. É como se você pegasse uma madeira, certo? Por exemplo, eu pego uma mesa, certo? E eu peguei essa mesa, se eu quebrar essa mesa no meio, eu não vou conseguir quebrar essa mesa como se eu estivesse serrando, eu não vou conseguir quebrar essa mesa reta. O que ela vai acontecer? Ela vai quebrar e ela vai ficar toda falhada, né? Ela vai ficar como se fosse, como é que eu posso dizer? Quando eu se eu quebrar uma tábua, essa tábua ela não vai quebrar como se eu estivesse serrando, ela vai ficar toda falhada, certo? E essas falhas, que são regiões que são mais fracas entre aspas, né? São mais suscetíveis ao tectonismo, é aí que a onda sísmica ela vai passar, certo? É por isso que a gente consegue sentir terremotos mas com menor impacto, né? Claro, a gente consegue sentir terremotos de longa distância, certo? O que o Ceará sentiu nessas últimas semanas foi um abalo sísmico que aconteceu lá na dorsal mesoatlântica, certo? Que é a placa tectônica a placa atlântica que está se afastando dessa placa aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui. É melhor mostrar com figura. Ó. Aqui, pessoal, se vocês conseguirem observar, ó, nesse encontro de placas tectônicas, ele não é algo que ele é milimetricamente cortado, não, certo? Isso aqui é todo falhado, certo? Essas placas aqui, ó, a gente consegue até ver uns riscos. Isso aqui é todo falhado, certo? Então, quando acontece um tremor aqui, ó, esse abalo sísmico ele percorre por essa falha tectônica. Ó. E olha como o Ceará está até um pouco próximo, né, ó, desse encontro aqui de placas. Então, se for muito forte o abalo sísmico aqui, tem como o Ceará sentir, certo? Aqui no Chile é a mesma coisa. Ó. Os terremotos que acontecem aqui no Chile, ele percorre, né, o abalo sísmico, ele percorre pelo interior da Terra e é possível sentir por todo o continente, certo? Mas voltando aqui para a aula, pessoal, um outro tipo, né, ó, que eu estava mostrando para vocês são as dobras, mas isso daqui não é tão relevante não, certo? É só mostrando como é que é feito os relevos, né, a partir das fraturas e a partir das dobras, certo? Essa dobra aqui que a gente chama é quando uma placa tectônica ela colide com a outra, certo? Quando ela forma uma montanha, a gente chama isso de dobramento moderno. Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando tiver uma questão falando assim sobre dobramento moderno, essas dobras aqui são as montanhas, certo? São as montanhas mais recentes, certo? As montanhas são os relevos que são mais novos na Terra. Por quê? Porque ele está em constante modificação. Como eu falei para vocês lá do Monte Everest, né? O Monte Everest ele ainda continua, a placa indiana ainda continua colidindo na placa europeia e ainda continua empurrando as duas e o Monte Everest continua aumentando, certo? Ele continua aumentando cerca de 10 centímetros por ano. Certo? Que pariu, pastor. Vocês podem desligar o microfone. Alguém quer fazer uma pergunta? Pronto. Ó. Uma outra forma... Não, pessoal, tá suave. Uma outra forma de formar relevo ó, é através do vulcanismo, certo? É um outro agente interno. Professor, mas o senhor disse que o vulcanismo ele não forma rocha? Sim, ele forma rocha. Mas o relevo é nada mais do que uma aglomeração de rochas, certo? No relevo tá as rochas. Então, o vulcanismo ele vai formar a rocha magmática, né?
E essa rocha aqui, em grande concentração, vai formar um tipo de relevo. Eu até falei para vocês que é o caso do Havaí, né? O Havaí ele foi formado por um vulcão, certo? A rocha que está dentro daquele relevo é a rocha magmática, né? É a rocha vulcânica. E aquele relevo ali, aquela ilha, foi formada a partir de um vulcanismo, certo? Então, o agente interno ele pode ser tanto formado pelo movimento de placas tectônicas, né? Ou afastando ou colidindo, ou a partir do vulcanismo, né? A partir do derramamento de lava, né? E essa lava aqui ela vai se resfriar e vai formar uma ilha. Geralmente forma uma ilha, né? Ou se for no continente, ela vai formar um outro tipo de relevo. Um vulcão pode formar uma serra, uma montanha, certo? Isso dependendo da idade do vulcão. Aí só relembrando, né, que os vulcões são comuns no encontro das placas tectônicas, né? Só mostrando. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Círculo de Fogo. Alguém já assistiu? Pacific Rim? Eu já assisti. Pronto. Vocês lembram lá do final, quando não lembro lá o nome do personagem, mas aquele robô ele vai tentar fechar aquela cratera lá no fundo do oceano. Ele vai tentar fechar o local onde os kaijus, né, onde os monstros estão saindo. Aquilo ali, pessoal, onde eles estão, é um encontro de placas tectônicas, certo? Por que se chama de Pacific Rim? Ó? Porque é nessa área aqui, ó. É a área que a gente chama de anel de fogo, né? É a área do planeta que é mais inconstante. Tem muitos terremotos lá, certo? Terremotos e vulcões, né? Consequência. Isso seria o Monte Fuji, né? O Monte Fuji é um vulcão que está no Japão. É um relevo, né? É um monte. Mas é um vulcão também. É um relevo que foi formado a partir de um vulcão. E aqui é mostrando um pouco o que acontece dos abalos sísmicos, né? Ó. Se um abalo sísmico acontece dentro do oceano, dentro do mar, por consequência vai gerar um maremoto ou um tsunami, né? Um maremoto aqui no Japão e um tsunami, certo? Isso vai ocorrer a partir desse abalo, certo? Vocês podem desligar o microfone, quem está com o microfone... Certo, pessoal? O abalo sísmico, o maremoto, ele vai ocorrer quando tem um abalo sísmico dentro do oceano, certo? Quando está na crosta, localizado abaixo do oceano. E quando está no continente, né? Quando está na terra, a gente chama de terremoto. Até o nome já diz, né? Terra, terremoto. Quando é no mar, né? No oceano, é maremoto. Certo? Aí a gente vai falar sobre os agentes externos, certo? Como é que o relevo é formado a partir de um agente externo? Ou também pode ser chamado de agente exógeno, certo? Eu estou falando esses dois nomes para vocês porque isso pode cair em prova, certo? Não, pode cair em prova comigo, mas provas externas, né? Uma prova do Enem, uma prova de um concurso que vocês forem fazer, certo? Então, o agente exógeno é um agente que o clima ele vai formar esse relevo, certo? É a partir do clima. E o que o clima pode influenciar nesse relevo? O que o clima pode influenciar numa montanha, professor? O clima ele pode interferir no relevo a partir da temperatura, a partir do vento, das chuvas, dos rios, certos oceanos, geleiras, os micro-organismos. Tudo isso daqui vai afetar na formação do relevo, certo? Na formação de uma montanha, na formação de uma serra, na formação de um planalto, até o próprio homem, né? Vai afetar nisso, certo? Eu não sei se um jeito de um homem afetar num relevo, não sei se aí em Itaitinga tem, mas eu acredito que sim. Quando o homem aterra uma lagoa, certo? Uma lagoa
ele vai aterrar uma lagoa para construir um loteamento. Ele está alterando o relevo, né? Ele está pegando um relevo que é de uma planície lacustre ou de uma lagoa, ele aterrou todo, colocou terra, né, lá na lagoa para fazer um loteamento. O que foi que ele fez? Ele alterou o relevo, né, daquele local, certo? Aqui é um dos fatores que o homem faz para alterar esse relevo. De uma outra forma que o homem altera o relevo é ali naquela pedreira, né? Quando ele está removendo aquela brita, removendo aquela rocha ali daquele local, daquela serra, daqui a alguns anos, aquela serra já não vai existir mais, né? Por quê? Porque todo aquele material, toda aquela rocha que estava naquele relevo vai ser removido pelo homem, certo? É uma das formas de alteração do relevo, né? É um agente externo. Não é nem tectonismo, não é vulcanismo, é o homem removendo aquilo, certo? Tem outras formas também do agente externo modelar o relevo. Os dois tipos de intemperismo, certo? É o intemperismo. Vocês lembram lá o que seria intemperismo? Alguém pode falar o que é o intemperismo? Que a gente falou lá nas rochas? Alguém lembra? Ninguém lembra, pessoal? O intemperismo seria o desgaste, né, da rocha, seria a destruição da rocha, certo? Então, toda vida que vocês virem o nome intemperismo, intemperismo significa a destruição da rocha, certo? Ah, professor, é a destruição da rocha pelo homem? Não, é a destruição da rocha pela natureza, certo? Através da água, do vento, certo? E isso, aos poucos, vai destruindo a rocha, vai destruindo, e por consequência, se destrói a rocha, vai destruindo o relevo, né? E existe dois tipos de destruição, né? Existe dois tipos de intemperismo, que é o intemperismo físico, certo? Que vai ser a quebra da rocha, certo? A rocha ela vai ser quebrada mesmo. E o intemperismo químico, que vai ocorrer na dissolução da rocha, certo? Na dissolução do relevo. Professor, mas tem como uma rocha ela dissolver igual um cubo de açúcar? Tem. Um exemplo é a caverna, certo? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas como é que vocês acham que é formada uma caverna? Podem falar assim, como é que uma caverna... Porque a caverna ela está embaixo, né? Ela está no subsolo. Como é que aquela caverna ali ela é formada? Como é que vocês acham? Hein, pessoal? Vocês nunca pararam para pensar não sobre uma caverna ter um espaço assim tão longo? Eu acho que é quando a água ela penetra na rocha, aí ela começa a ocasionar, tipo, deixar ela oca, tá ligado? É esse processo de desintegração da rocha. Eu acho que é assim. Isso. O Rogério acho que já falou. Porque geralmente elas ficam perto de águas. Isso, é isso mesmo, Joás. Eu acho que o Rogério já até falou com vocês sobre esse processo químico chamado dissolução. Falou não com vocês? Sobre o que seria a dissolução? Acontece isso nas rochas também, ó. A água, ela vai infiltrar no solo, né? Ela infiltra. Quando ela chega numa rocha que ela é mais solúvel, né? Uma rocha que ela é mais dissolvível, a água, quando ela penetra nessa rocha, essa rocha, aos poucos, ela vai sendo literalmente dissolvida. Ela vai sendo literalmente... vai acontecer esse processo químico da rocha se transformar em... Ela pode se transformar só no pó dela, né? Essa rocha, ela passa por esse processo e começa a ser dissolvida de dentro para fora, certo? É por isso que, não sei se vocês já viram em filmes, documentários, que a caverna ela tem uma abertura que ela é pequena, né? A boca dela, quando a gente consegue ver na crosta, ela é pequena, mas quando a gente entra dentro de uma caverna, ela tem um espaço bem grande, né? Ela tem uma área bem maior do que a sua entrada. É justamente por isso, porque a água ela vai infiltrar na terra, ela vai encontrar uma rocha que ela é mais solúvel, certo? E essa rocha, literalmente, ela vai sendo corroída,
certo? Isso é um tipo de intemperismo. O intemperismo químico é quando a rocha ela vai mudar. Aquela rocha ali, ela não vai só quebrar. O intemperismo físico é quando a rocha quebra, né? Por exemplo, a brita. A brita, se ela fosse natural, seria um intemperismo químico, o físico, desculpa, porque essa rocha ela foi quebrada. O químico não, a rocha ela é transformada, ela é dissolvida, literalmente. Vou mostrar aqui para vocês. E tem o intemperismo biológico, né? O intemperismo biológico ele é formado por bactérias, ou então por matérias orgânicas. Eu não sei se vocês têm planta na frente da casa de vocês, mas as plantas, a raiz da planta consegue quebrar uma calçada, né? Não sei se vocês já aconteceu na frente da casa de vocês ou se vocês já viram que a raiz da planta quebra uma calçada. Isso acontece também nas rochas, certo? As plantas, a raiz da planta, ela vai entrando pela rocha e vai literalmente quebrando, certo? O intemperismo biológico a gente também pode ser chamado de intemperismo físico, né? Porque é a ação das bactérias ou a ação das plantas quebrando essa rocha através da sua raiz, certo? E a erosão, ó pessoal, já é um outro termo. A erosão é o transporte desse material, certo? Um exemplo, ó, o intemperismo, ele vai quebrar a rocha, né? E essa rocha, ela vai ser levada pela água ou pelo vento, ela vai ser transportada pela água ou pelo vento de um local para outro. A gente chama isso de erosão, certo? Deixa eu colocar aqui uns exemplos, ó. Ó, um exemplo aqui de erosão. Um exemplo de erosão são as dunas, certo? O que aconteceu com a duna? A duna ela é formada a partir pela ação do vento. Eu não sei se vocês já... Quando vocês estão na praia e está ventando muito, vocês não conseguem sentir não a areia junto com o vento batendo na perna de vocês? Ou então mesmo em cima de uma duna. Não é só o vento, né? A gente consegue sentir que tem areia ali também naquele vento. Então, a erosão é esse transporte. É a areia que veio de um outro local, provavelmente ela veio da praia, e ela foi transportada pelo vento, certo? Transportou essa areia para uma duna. Uma erosão fluvial, ó, é quando o rio ele literalmente vai escavando, né, o relevo, ó, certo? E ele vai levando esse material. É aquele mesmo processo que eu falei para vocês da chuva, né? Quando está chovendo e essa água ela vai passando pela rua, a gente vê que a água ela não é uma água transparente, ela é uma água meio lamacenta, né? É uma água marrom. Esse marrom é os sedimentos, pessoal. Esse marrom é a terra que está sendo removida, ela está sendo levada, está sendo tirada de um local e está sendo transportado para outro, certo? Ó, um outro tipo de erosão é a erosão que o gelo faz. Chama-se focas. Quando o gelo ele está derretendo, ele vai levando todo o material que está próximo dele, ó. Vai levando a terra, certo? E forma esse tipo de relevo aqui, ó, que a gente chama de fiordes, ó. Olha a ação que o gelo fez nesse relevo aqui, ó, certo? Transformou em um rio, né? Ó. O gelo que derretia aqui dessa área mais alta, né? Ele derreteu e quando ele derrete, ele não vira água instantaneamente, né? Ele vira uma lama. E essa lama ela vai removendo todo esse material, ó, até formar literalmente num rio, ó. Certo? E um outro tipo de erosão que a gente conhece é a erosão marinha, certo? Que é a erosão das ondas do mar, certo? Batendo no relevo, ó. Formando esses paredões aqui, ó. Quem já foi em Morro Branco, em Canoa Quebrada, consegue ver esses paredões aqui, não tão grande quanto esse aqui, mas foi formado do mesmo jeito, ó, a partir das ondas do mar batendo nesse relevo. Ela vai batendo e vai removendo a areia, certo? Vai removendo os sedimentos. Aqui é uma lá o nome desse relevo aqui é falésio, certo?
Acho que quem foi em Morro Branco é mais fácil de conseguir visualizar. Morro Branco, Canoa Quebrada, que são os maiores, são os locais que tem as falésias, né, aqui no Ceará. Certo? Aí, pessoal, aqui é só mostrando a classificação mais atual do relevo do Brasil, certo? Essa aqui não é a mais atual, mas é a mais simplificada, certo? Que é a classificação do Aziz Absaber, certo? O Aziz Absaber foi um geógrafo, né? E ele conseguiu classificar o Brasil nesses 3 tipos aqui, ó, em planaltos, certo? Em planícies e em depressão ele não classificou porque depressão é mais local, certo? Mas ele conseguiu classificar todo o Brasil em planaltos e planícies, ó. A gente consegue ver que o planalto, as planícies, né, são bem mais diversificadas, né? No Brasil, ó. A gente vê aqui o planalto nordestino, né, que é onde a gente está. Planalto central, lá na área no interior do Brasil, certo? As serras, a planície, ó. O professor Malciano falou que planície não é só no litoral, e aqui eu estou vendo que tem a planície amazônica, né? O que é que fica aqui, ó? Qual é o nome do rio que passa aqui, ó? Cortando a planície amazônica? É o maior rio do mundo, né? Em quantidade de água, porque em extensão é o rio Nilo. Em quantidade de água, é o maior rio do mundo, é o rio Amazonas, né? E o rio Amazonas, ele, por ser um rio, ele está transportando sedimentos. E esses sedimentos a gente chama de planície fluvial, né? Os sedimentos que vão se acumulando em torno desse rio. Beleza? Aí, pessoal, só queria deixar para vocês, mais claro para vocês, que o relevo e a rocha, eles se complementam, certo? No relevo, sempre vai haver rochas. Pode ter rochas de diversas formas, né? Rochas sedimentares, rochas magmáticas e as rochas metamórficas, certo? E a composição desse relevo, ele é formado a partir de 2 formas, né? Os agentes internos, que é o vulcanismo e o tectonismo, né? Que aí é a ação interna da Terra, e os agentes externos, que pode ser o homem e o clima, né? O clima através da água, da chuva, do gelo, e isso vai moldando o relevo, certo? Pode acontecer das 2 formas. Professor, pode acontecer das 2 formas? Sim. Pode acontecer de um choque de 2 placas tectônicas, essas placas vão formar uma montanha, certo? E essa montanha ela vai sendo modelada, certo? Ela vai sendo removida, esse material, através da ação do clima, certo? Pode acontecer dessa forma aqui, ó. Aqui, ó. Nessa montanha aqui, ó. Ela aconteceu a partir do choque de 2 placas tectônicas, né? E o que foi que o clima fez? Ó? O clima ele foi modelando esse relevo aqui. Ó. Ele transformou essa área aqui de montanhas num outro tipo de relevo, né? Chamado de fiordes. É onde tem praticamente um rio passando em cima de uma montanha. Certo? Então o relevo ele vai acontecer a partir dessas 2 formas. Tem o agente externo e o agente interno, certo? O interno, vulcanismo e tectônica, e o agente externo a partir do clima, certo? A partir do intemperismo. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, pelo menos eu não. Tá tranquilo?